Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática romance. Romance. Também é da tipologia narrativa. Se ele é da tipologia narrativa, ele vai contar alguma coisa, né? Que a gente já sabe e tal, já estudamos o conto, todas as suas características. É bem parecido com o conto, mas tem algumas diferenciações. Então vamos lá. O que é um romance? É uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos. Possui personagens variados, em torno das quais acontece a história principal. Beleza, está intensificando aqui que se tem uma história principal, vai ter ramificações. Então vai ter segundas histórias, podemos assim dizer. Também histórias paralelas a essa. Pode apresentar espaço e tempos variados. Ok. Como assim histórias paralelas, Daniel? Como o romance ele tem a característica de ter vários personagens, o romancista ele precisa dar o background. Como assim background? Ele tem que falar sobre a história do personagem, de cada um desses personagens, porque vai dar as características a esse personagem. Por exemplo, se eu tenho um personagem que ele é ranzinza, eu tenho que explicar no romance, eu tenho que explicar por como ele se tornou ranzinza. Tá? Então isso é uma característica do romance. Ele explicar cada história individualmente e depois acoplar na história principal. Ok? Por isso que isso dá um valor de extrema importância a todos os livros, a todos os textos de romance. Ok? E vai passar sobre tempo e espaço variado. Como assim tempo e espaço variado? Diferente do conto, que é muito reduzido esse tempo e espaço, a minha história principal ela pode ocorrer em um determinado tempo, tá? Um determinado período, mas a história de um personagem pode ser no passado, né? Da história principal. Então vai ficar nesse troca-troca, passado, presente, da história principal. E o espaço também. Porque como é que eu vou retratar a história as histórias paralelas dos meus personagens se eu não vou dar noção de espaço ao meu leitor? Eu preciso fazer isso. E isso também é uma característica do romance. Beleza? E a gente vai para as ramificações. Ao longo do tempo, o gênero romance foi se modificando. Um tipo de escrita tão rica não poderia estatizar. Com isso foram surgindo assuntos específicos que o romance tratava, fugindo um pouco das histórias amorosas. É um perigo isso aqui. Por quê? A gente vê romance, popularmente a galera falando, é alguma coisa relacionada a amor, né? É porque romance é uma palavra derivada ao romantismo. E se é uma palavra derivada ao romantismo, vocês futuramente vão aprender na literatura. O período do romantismo foi um período de escrita que teve muito essa questão do apego amoroso, sentimental. Aí, se essa palavra deriva do romantismo, também pode ser também com sentido de sentimental, amoroso, mas não. Ela fugiu muito disso do tempo do romantismo pra cá, ok? E é conotação totalmente diferente. Então, na próxima vez que você falar romance, por favor, não na questão literária, não tem nada a ver com amor. Possa até ser que tenha, mas a princípio o principal dela não é isso, beleza? E tem essas histórias, ramificações, diferenciação de história, beleza? Então vamos lá. Tem os tipos de romance: intimista, memorialista, policial, ficção científica e galante. Vamos lá para o intimista. Intimista é o tipo de romance que o autor ele tenta retratar todos os anseios de todos os personagens. Como assim esses anseios?
tudo aquilo que o personagem sente de forma fervorosa. O autor ele tenta passar isso para, além de intimidar o leitor, para ter uma questão de eu tenho esse sentimento também. O leitor vai querer ter essa comparação com o protagonista ou qualquer personagem que for e ele, tá certo? Memorialista é um texto, ok, que é a história de uma pessoa já vivida. Mas como assim a história de pessoa já vivida? É como se fosse uma biografia, tá? Mas não é realista, porque o texto romance é uma obra de ficção. Então, eu posso falar de uma pessoa que existiu, tá? Na vida real mesmo. E eu posso, dentro da história dessa pessoa, tratar de caminhos diferentes para a resolução dessa. O texto necessita disso, o memorialista. E a gente vem para o policial, que é um dos mais comuns não, né? Mas que é uns que as pessoas se identificam mais, principalmente na cidade. O policial, ele tem em torno a questão de desvendar o mistério, tá? Mas por que tem esse nome policial? É porque, a princípio, quando ele foi criado, esse tipo de romance, foi feito com protagonistas detetives. Então, o que o detetive faz? Ele tenta desvendar alguma coisa de algum crime. Então, o policial também vai falar sobre crimes, essa questão toda da área urbana. Beleza? E isso é importante por quê? Porque foi um marco na história da literatura, tá? Grandes livros, grandes obras foram de romances policiais, ok? E a gente vem para a ficção científica. Ficção, né? Então não existe, é uma coisa imaginária e científica. O que gira em torno dessas duas palavras? Gira em torno da fantasia, mas a fantasia em questão futurística, não é a fantasia cultural, que a gente está relacionada a tipo Saci Pererê, Curupira, essas coisas do tipo. Mas aqui na ficção científica é uma coisa futurística, ok? Por exemplo, deixa eu ver vou citar um filme, tá certo? O Interestelar. Ele fala sobre viagem no espaço. Ou Star Wars também. Ele fala sobre guerra no espaço. E isso não ocorre aqui no tempo real. Ainda. Tá? Devo informar para vocês que ainda. Ok? E essas histórias, elas tentam, de algum modo, desvendar o futuro. O futuro deve ser desse jeito. E o autor escreve... E as pessoas gostam disso, porque gostam de imaginar como seria o futuro. Tá certo? E a gente vem para o último, que é o galante. Como assim o galante? É o romance que fala de um protagonista ou de um grupo, né, de personagem que praticamente são trambiqueiros. Ok? Então vai falar sobre a essência mesmo do romance. Pode falar de questões de roubo, de como um personagem faz para assaltar ou persuadir. Mas Daniel, o que é persuadir? Persuadir é a habilidade que a gente tem de convencer as pessoas, tá? E essa habilidade nos personagens do tipo romance galante é de extrema importância, porque eles necessitam disso para sobreviver dentro da trama da história. Então, além de ser uma leitura muito agradável, muito divertida, ela dá essas críticas assim à sociedade, como a sociedade passa o pé nas outras pessoas. Beleza? A gente vem para as atividades. Vou colocar atividades para vocês no livro da página 124 a 127, ok? E esqueça
eu acho que eu errei aqui. Não é atividade no TD. Vou passar uma coisa diferenciada para vocês, pra gente discutir na próxima aula, beleza? Já que a gente tá falando sobre romance, e nas atividades que vocês vão fazer sobre o livro, vai ter o romance do Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem um filme sobre o livro, tá? E é muito fiel o filme, ok? E eu vou pedir para que vocês assistam esse filme, tá? Para que quando é a nossa aula? Quarta, né? Na quarta a gente possa discutir o que se trata, de qual classificação de tipo de romance ele de como gira o personagem em torno do texto, como é contada a história, pra gente destrinchar mesmo e conversar também sobre o romance, tá? Eu escolhi esse filme porque ele é muito fiel ao livro. E o livro, ele é... Não tenho palavras pro livro. O Machado, ele tem toda a sua alma de gênio nesse livro. Então é muito bom de assistir o filme e de ler o livro também. Mas como é o primeiro contato de vocês com o texto romance, é melhor a gente assistir o filme e depois a gente dar o pontapé nos textos. Beleza? Então até a próxima aula. Tchau.